fizemos a introdução dessa carta, já está lá no nosso canal do YouTube, você pode então acompanhar. Tiago, então, meio-irmão de Jesus, nós explicamos também aos irmãos que Tiago foi aquele que se converteu, teve o seu encontro com o Cristo ressuscitado a partir da ressurreição de Jesus. Nós explicamos isso no último domingo, na introdução, e falamos também aos irmãos que Tiago foi um dos pastores da igreja de Jerusalém. E Tiago, então, escrevendo esta carta, ele direciona esta carta aos irmãos em Cristo que estavam agora dispersos pelo mundo, tanto que ele fala às tribos das diásporas, aqueles que estão espalhados. Por que se espalharam? Por problemas financeiros, pela pressão de Roma que estava sendo vivida naquele momento, como também pela pressão e pela perseguição aos cristãos, aqueles que estavam se tornando cristãos naquela época. A lembrar que foi nesta época que Estevão morre apedrejado, né? Você já leu aquela passagem no qual Estevão, ele é julgado e depois recebe a pena de morte, ali ele morre apedrejado, né? E diante dessa perseguição, então, os cristãos se espalham, e agora Tiago direciona essa carta a eles, ele escreve essa carta a eles, pois esses cristãos estavam passando por lutas, por dificuldades. No último domingo nós falamos o que as lutas significam para mim e para você como cristão em Cristo Jesus, e nós abrimos os nossos olhos diante da palavra de Deus, que cristão também sofre, que cristão também passa por problemas, que não é porque eu sou cristão, você é cristão, que nós não passamos por problemas, que dias difíceis a gente não vive. Mas Tiago nos ensina e nos direciona que os dias difíceis e os momentos difíceis na nossa vida nos fazem amadurecer, sermos crentes de verdade, porque eu e você ser crente quando tudo vai bem é muito fácil, é tudo muito alegre, é tudo muito feliz, mas quando as coisas ficam difíceis na nossa vida, parece que a gente não é mais crente, porque a gente começa a reclamar, a gente começa a dizer, orar para quê, ir para a igreja para quê, fazer isso para quê, mas quando tudo está bem, a gente quer ir para a igreja, a gente quer fazer tudo, porque é tudo uma mil maravilha, tudo alegria. Mas Tiago vai dizer que é quando tudo vai mal, que assim nossa fé é provada, que é quando tudo vai mal, que nossa fé é estruturada, é através dessas provações que nós nos tornamos crentes do quê? De verdade, crentes completos. E Tiago então direciona dizendo que nós devemos ser crentes completos. E aí ele continua a nos ensinar que felizes são aqueles que perseveram diante das provações. E assim foi o que nós, passando um pouquinho, que nós lemos no último domingo. Glória a Deus. Se você quiser, vá no nosso canal do YouTube, você vai acompanhar essa introdução. E agora dos versículos 19 ao versículo 26, Tiago vai dizer o que é verdadeiramente um cristão que pratica a palavra de Deus, que vive, irmãos, aquilo que está escrito na palavra de Deus no seu dia a dia. Tiago vai nos ensinar de uma maneira prática o que é ser um cristão de verdade. E eu quero trazer para os dias de hoje a compreensão de que muitos de nós, ou que muitos de fora, ou que muitos de muitas igrejas, têm a compreensão do que é ser um cristão. Muitas das vezes ensinando a nós a doutrina de homens. Qual é a doutrina de homens? Que um cristão se veste assim, assim, assim. Um cristão, ele tem uma determinada roupa de se vestir, e que se você olhar para ele, ele estiver com aquele tipo de roupa, ele é um cristão. Ali vai um crente, olha a roupa do crente. E aí nós temos a compreensão também, ele carrega uma Bíblia, é porque ele é crente. Ele tem uma camisa escrito Jesus, é porque ele é crente. Então muitos de nós, a gente busca um estereotipo do cristão dessa forma. A gente busca um estereotipo do cristão que, se ele se veste de um jeito, se ele tem um determinado tipo de roupa que ele usa, então ele é cristão. Mas a palavra do Senhor não nos ensina isso. A palavra do Senhor é bem clara, o apóstolo Paulo até vai nos ensinar e vai nos dizer que as vestes do cristão, ela é modesta. O cristão se veste com o quê? Com modéstia. O cristão se veste com zelo. É claro, e nós temos assim a compreensão de que a palavra de Deus não nos ensina a nos vestir de maneira extravagante, mas a palavra do Senhor nos dá a moderação no nosso vestir. Mas hoje em dia existe a roupa do cristão, existem as doutrinas mergulhadas nas igrejas de que se você usa aquela roupa, você é um crente. E aí eu falava essa semana com um casal que veio nos visitar em casa, e aí ele me dizia assim, você com essa barba, você não prega na igreja A, B ou C, e falou o nome das igrejas lá, que não convém falar aqui. Aí eu peguei e respondi a ele, então, ou seja, eu não prego porque traio minha esposa, ou porque um dia traí minha esposa, eu não prego porque eu tenho teologia ou não tenho teologia, eu não prego porque eu falo bem ou porque eu falo mal, não, eu não prego porque eu uso barba. Então, esses estereotipos do que é ser cristão, ou do que é estar dentro de uma igreja, é o que as pessoas têm, ou carregando nas suas costas a doutrina dos homens. Olha, se você é crente, então essa é a sua roupa, se você é crente, é esse o seu falar, é esse o seu forma de agir.
E Tiago vai nos ensinar, diante da sua carta, que o verdadeiro crente cristão é aquele que pratica a palavra de quem? De Deus. Ele vai nos direcionar nisso, e é isso que nós vamos então começar a ler agora, dos versículos 19 ao versículo 27. Vamos à nossa leitura do texto. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considerar religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Louvado seja Deus. Até aqui a nossa leitura então. Então veja que Tiago, ele continua a sua carta e ele diz: agora, meus amados irmãos, tenham isso em mente, coloque uma coisa na sua mente, entenda. Ele já direciona no nosso falar dizendo: sejam prontos para ouvir. E veja a compreensão que nós precisamos ter: estar prontos para ouvir. Para que eu coloque algo em prática, eu preciso aprender este algo. Eu preciso aprender. Então, para que eu possa aprender, eu preciso ser atento no meu ouvir. Então, Tiago diz: seja pronto para ouvir. E o segredo que você pode colocar na compreensão de praticar a palavra de Deus é nós fazermos o quê, irmãos? Ouvir, sabermos ouvir. Muitos de nós não sabemos ouvir porque a gente sempre tem que ter uma resposta na ponta da língua. Muitos de nós não sabemos ouvir porque a gente sempre tem que dar a opinião para alguma coisa. Não é errado eu e você não saber de tudo. Não é errado eu e você nos calar diante das coisas que vemos ou ouvimos. Mas muitos de nós, a gente não quer ter isso em mente. A gente sempre quer ter alguma coisa para falar. A gente não quer de forma alguma ouvir. E o que falta em muitos de nós é saber o que, irmãos? Ouvir. É saber entender um ao outro, é saber ouvir para depois tomar uma atitude de falar sobre algo. Muitos de nós não aceitamos ouvir, por exemplo, repreensão. Nós não aceitamos, por exemplo, ouvir que estamos errados diante de alguma coisa. A gente quer prontamente já dar uma resposta para aquilo. A gente nem apenas ouve para poder entendermos se estamos certos ou errados verdadeiramente, mas a gente já tem uma resposta na ponta da onde? Na ponta da língua. Então Tiago vai dizer: meus amados irmãos, tenha isso em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para o quê? Falar, e tardios para irar-se, porque essa é a compreensão. Mas veja que ele não fala para que não haja ira, que nós venhamos ter sangue de barata, não, mas que nós possamos compreender de fato tudo o que está se passando, para que verdadeiramente fique eu irado, para que verdadeiramente eu fique indignado diante daquela situação. Porque mesmo eu ou você ficando irado, Tiago vai dizer que a minha ira e a sua não vai produzir um agir de Deus diante daquilo. E é o que muitas das vezes parece que nós queremos. E aqui eu lembro de Jesus. Jesus diante dos seus algozes, Jesus diante também daquela multidão que veio trazendo uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus diante daquilo, ele ouve o que todos estavam falando. E o que todos estavam falando era que aquela mulher merecia morrer apedrejada porque estava escrito na lei de Moisés. Jesus escuta eles. E Jesus ali pensa, e a resposta de Jesus é simples. Aquele que não tem pecado, que atire então a primeira. Jesus faz mais uma vez eles pensarem.
E aí eles pensam e indignados, agora não indignados com aquela mulher, agora indignados com eles olham para si. Irmãos, quando nós ouvimos verdadeiramente, nós passamos a olhar para nós passamos a enxergar em nós, ao invés de só enxergarmos no outro o erro, ao invés de só enxergarmos o problema do outro, que parece que é maior, ao invés de enxergarmos a vida do outro, quando nós passamos a ouvir, nós passamos a nos enxergar. E aquela multidão que ali estava para apedrejar, aquela mulher passa a se enxergar e fala, não vou apedrejar essa mulher, porque a palavra foi aquele que não tem pecado, que faça o quê? Que atire a primeira pedra. Então fez eles pensarem no que ouviram. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nos faz pensar. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e quando nós ouvimos o que nos dito, nós temos a compreensão de podermos pensar no que vamos fazer, como vamos agir, se o nosso nervosismo precisa de tudo aquilo, porque às vezes a gente fica nervoso e sai quebrando tudo, porque às vezes a gente fica nervoso, o casamento acaba, o casamento fica balançado, às vezes a gente fica nervoso, o relacionamento entre pai e filho fica balançado, entre mãe e filho fica balançado, às vezes a gente fica nervoso, a gente afasta pessoas da gente. Será que isso é necessário? Por quê? Porque nós somos esses que não sabemos ouvir, não sabemos ter diálogo, a nossa resposta sempre está ali, mas Tiago vai dizer, sejam prontos para ouvir, tardio para falar, se preciso for, não fale. Mas a gente quer ter uma resposta sempre na ponta da língua, a gente sempre quer revidar, a gente sempre quer ter aquela compreensão, não vou sair por baixo. E Tiago continua, tardio para falar, e tardio para irar, porque a ira do homem, ou seja, a minha ira e a sua, ela não vai produzir justiça de quem, irmãos? Justiça de Deus. E Deus é aquele que pode fazer justiça diante de todas as coisas, mas a minha ira, a minha indignação e a sua não vai mover Deus a agir. E muitas das vezes, irmãos, a gente age erroneamente, quando a gente fala, Deus só podia matar, né? Deus podia levar logo. Porque esse traste, esse fulano, se Deus levasse logo. A sua indignação, a minha indignação não vai produzir esta justiça de Deus. E aí mais uma vez eu lembro de Jesus. Jesus na cruz, diante dos seus algozes, quem era esses, pastor? Aqueles que cuspiram, aqueles que xingaram, aqueles que bateram nele. Jesus olha ao céu e roga ao Pai, dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Diante daquele momento ele podia dizer que desça fogo do céu e mate todo mundo. Mas não. Ele ora a Deus Pai, ele entende aquele momento e ele não deixa com que a justiça dele próprio possa prevalecer. A saber, irmãos, que nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Você pode descansar no Senhor que as injustiças não passarão desapercebidas diante dele, porque todos estarão diante um dia do Senhor e nenhuma injustiça passará desapercebida, porque ele é Deus de justiça. Mas que a minha ira, que o meu nervosismo e o seu não possa querer isso, suscitar alguma coisa, porque não vai mover Deus a nada. Mas Tiago ao mesmo tempo vai dizer, não fique irado, não é isso que ele não diz. Não é isso que ele está dizendo ali, ele está dizendo que a minha ira e a sua não vai produzir uma justiça de Deus. Logo, eu e você devemos entender se é necessário toda a nossa ira, todo o nosso nervosismo, toda a nossa agitação, porque às vezes somos pessoas que não vamos ser ouvidas pelos outros, somos pessoas que vamos ter pessoas se afastando de nós. Por quê? Porque a nossa ira afasta pessoas da gente. Você tem todo o direito de ficar nervoso diante das situações, mas entenda, o seu nervosismo, a sua atitude pode ser um exagero e pode estar machucando pessoas ao seu redor. O seu nervosismo, o seu jeito de ser general, uma sargenta diante das coisas, pode estar afastando pessoas de você. E a palavra do Senhor vai dizer, seja tardio no seu o quê? Falar, mas pontos para o quê? Ouvir. É necessário toda essa explosão? É necessário todo esse nervosismo? Porque quando você fica nervoso, a sua ira é xingar. Aí que cristão é você? Quando você fica nervoso, a sua ira é falar mal. Que cristão somos nós quando agimos assim? Porque quando você fica nervoso, você encontra espaço nisso. Mas é interessante que ele diz assim, portanto, livrem-se de toda o que? No versículo 21, igreja? Toda o que? Livrem-se de toda impureza, o que? Moral, e de toda maldade que o que? Que prevalece.
Tiago fala de uma maldade que prevalece em nós, mas ele fala para olharmos para nós, ele fala, se livra disso, joga isso para fora. Mas o que acontece hoje com muitos cristãos? Isso você vê no Facebook, isso você vê no Instagram, isso você vê nas plataformas aí, está gravando, não vou ficar fazendo merchan, mas você vê nas plataformas, e as pessoas parecem que se apoiam nisso. Eu prefiro ser Pedro explosivo do que ser Judas um cordeirinho mais traidor. Não prefira ser nenhum dos dois. Porque assim então eu vou chegar, eu vou humilhar você, vou pisar em você e falar assim, desculpa irmã, é que manifestou Pedro em mim. Não, porque nem Pedro, nem Judas é parâmetro, é Cristo. Cristo é aquele no qual Ele nos aponta. Cristo é aquele no qual diz para nós aprendermos dEle. Cristo é aquele no qual Ele diz que nós devemos nos apegar. É Cristo, não é ser como Pedro. Então, muitos de nós como cristãos, a gente tem apoiado a nossa ira, a nossa indignação, dizendo, eu prefiro ser Pedro. Não, irmão, prefira ser parecido com Jesus. Prefira ser parecido com Jesus. Porque muitos dizem, eu quero ser como Davi, derrubar os gigantes da minha vida. Não. Davi traz sua esposa, Davi mente. Não, nós devemos ser como Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas da nossa vida. Glória a Deus, irmãos. Então ele vai falar, livra-se dessas maldades, porque prevalecem em nós e tende a prevalecer em nós. Sejam praticantes, aí ele vai continuar dizendo aí, essa maldade que prevalece. Mas como eu me livro dessa maldade, pastor, que prevalece? Como nós nos livramos, igreja? Ele diz, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. E que palavra implantada em nós, domingo após domingo, igreja? Segunda após segunda, igreja? Todos os dias, 6 da manhã, de segunda a sexta, uma palavra você recebe. Que palavra é essa que não muda, que não transforma nossas vidas? Por quê? Porque não colocamos ela em prática, a gente só ouve. Só ouve, porque ele vai dizer aqui, no versículo 22, ele vai dizer daqui a pouco, seja praticante da palavra. Então, se eu e você ouvimos essa palavra poderosa, que ele vai dizer no versículo 21 aí, que ele está dizendo, a palavra que prevalece, não é isso? Esta palavra, a palavra que foi no versículo 21, portanto, livre-se de toda maldade, e aceitem, humildemente, a palavra feita o quê, gente? Implantada em vocês. E essa palavra, ela é poderosa para fazer o quê, gente? Salvar a gente do velho homem, salvar a gente da velha criatura. Mas nós estamos no século 21 e ainda tem crente que diz, isso aí é da Bíblia que diz. Eu não concordo muito bem com o que a Bíblia diz. Eu não sou Jesus. No século 21 nós temos pessoas, eu não sou Jesus para ser assim. Irmãos, se eu e você não praticarmos a palavra de Deus, nós não seremos crentes verdadeiros. Nós só seremos cristãos de nome. Nós só seremos cristãos de nome, que vem para a igreja, que traz a biblinha, ou que tem até uma roupa de crente. Mas nós não seremos. Não seremos, porque a nossa essência vai sempre prevalecer a ira, a maldade moral. Não vai prevalecer a bondade de Deus, a graça de Deus transformando nossas vidas. Por quê? Porque a gente não pratica a palavra. Porque essa palavra, irmãos, ela é poderosa. A palavra de Deus vivida é poderosa. A palavra de Deus sendo colocada em prática é poderosa. Não é que a Bíblia tem algum poder, não, é um livro. Mas a palavra que nela contém, sendo exercida em nossas vidas, é poderosa. Para nos tirar da velha criatura, é poderosa para lavar nossas vidas, para transformar nossas vidas. Para sermos cristãos de verdade. Versículo 22, aí ele vai dizer então, por que essa palavra ela é poderosa para salvar? Porque sejam praticantes, versículo 22, da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. E aqui Tiago fala de uma coisa muito importante, que eu e você podemos ser cristãos enganados. Podemos estar anos na igreja e estar sendo enganado. Porque eu ouço, eu escuto, e aí, segunda-feira? Eu ouço, escuto no domingo, eu adoro no domingo, e aí segunda, o que é essa palavra? Muitos de nós esquecemos o que é pregado. Muitos de nós perdemos a percepção do sermão. Muitos de nós, nos dias de sermão, nossa mente está vagando. Nossa mente está em outro lugar, seu corpo está aqui, mas a mente está em outro lugar.
Ou a gente fica brigando com o nosso eu, dizendo, não, isso aí eu não faço não. Amém, para isso amém, para isso não. Ah, para isso, glória a Deus, para aquilo não. Nós somos desses, muitas das vezes. Então ele diz, sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes, enganando a si. Ele vai dizer que aquele que só ouve, mas ele não pratica esta palavra, ele está dizendo que está enganando a si mesmo. Nós estamos nos enganando se não somos praticantes dela. Aquele que ouve, versículo 23, que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Tiago vai dizer que é como aquela pessoa que se contempla no espelho, que olha e daqui a pouco se esquece aonde está aquela espinha, se era no nariz ou se era na testa. Ou seja, esquece completamente, esquece. E assim, irmãos, muitos de nós, muitas das vezes, passa desapercebido o que ouvimos, e não é por falta de palavra. Muitas das vezes nós estamos emaranhados em situações da nossa vida que não é por falta de Bíblia, que não é por falta de você ouvir sermão, que não é por falta de você ter uma palavra para escutar. Nós como igreja buscamos ser praticantes da palavra, mas irmãos, entenda, se eu e você só formos ouvintes e não buscarmos sermos praticantes, não vamos ser transformados, não vamos ser restaurados, nada vai mudar em nossas vidas, só seremos cristãos nominais. Vai ter nome de crente, vai ter nome do quê? Vai ter até roupa de crente, se possível for, mas não vai ser um crente transformado. Sejam então, porque no versículo 25 ele vai dizer, mas o homem, glória a Deus, que observa atentamente a lei perfeita, a lei que observa perfeita, essa lei perfeita, que traz o que para nós? Liberdade. E persevera na prática dessa lei, que é a palavra de Deus, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o que, irmãos? Feliz naquilo que fizer. Mas veja que ele fala aqui, mas o homem que observa atentamente. E veja que ele vai dizer que esta lei que liberta, essa palavra que transforma, mas ele diz algo muito importante, que persevera na prática dessa lei. Muitos de nós queremos viver uma vida de cristão instantânea, a vida do cristão miojo. Já viu a vida do cristão miojo? Ele chega com fome em casa, ele pega o miojo, joga dentro da panela, 5 minutinhos, tá o quê? Tá pronto. Ele vai e come e acabou a fome. Assim é o cristão hoje em dia. Ele quer ouvir a palavra de Deus hoje, colocar em prática amanhã e depois de amanhã o milagre já acontecer. Não persevera. Irmãos, Deus sonda nossos corações. Deus sonda a nossa mente, Deus sonda nosso coração para saber o que verdadeiramente se passa em nós e se verdadeiramente somos aqueles que desejam aquilo para a glória dEle. Por isso ele vai dizer, persevere na prática da palavra de Deus. E mais o que mais nós encontramos é crentes e cristãos dizendo, mas eu persevero, eu escuto a palavra, eu ouço, eu leio, eu oro mais minha vida, mais isso, mais aquilo. Irmãos, sejamos perseverantes na prática da palavra do Senhor, porque é isso que nos faz sermos cristãos de verdade. Glória a Deus. E ele diz que seremos felizes no praticar da palavra de quem? De Deus. Se alguém considera então o que? Religioso, ter uma religião, mas não refreia o que? A sua língua, engana-se a si mesmo. Aqui Tiago ele vai trazer a compreensão. Porque quando aí a gente volta lá para o capítulo 1, para o início, ele fala das provações, dos problemas, aí ele fala também para nós sermos prontos para ouvir e tardios para falar, e agora ele vai dizer sobre segurar a língua. Agora ele vai dizer, ei, segura a sua língua, porque nós vamos ver também que ele vai falar que a língua é venenosa. Ele vai falar que a língua pode matar pessoas. Palavras minhas e palavras suas podem matar pessoas. Na nossa ira, na nossa indignação. Quando eu disse alguns minutos atrás, eu prefiro ser Pedro, um indignado, alguém revoltado. Mas irmãos, preste bem atenção. Ele disse, se você se considera um crente, um religioso, mas não guarda a sua língua, você está o quê? Enganando a si mesmo. E tem um ditado popular, eu não sei quem disse, mas diz esse ditado assim, seja dono das suas palavras, para você não virar escravo. Desculpa, seja dono do seu silêncio,
para que você não vire escravo das suas palavras. É o ditado que diz. E é bem verdade. Ainda mais no século XXI, onde pegam o que eu e você postou nas redes sociais há 10, há 5 anos atrás e jogam na nossa cara hoje. E agora a lei do nosso país é assim, vão buscar o que você postou para até prender você. Então, irmãos, nós precisamos ser dono do nosso silêncio, saber segurar a nossa língua. Saber entender que não precisamos ter opinião para tudo, saber entender também que não precisamos falar de tudo aquilo que eu considero ou que eu acho, porque muitas das vezes a gente fere com palavras, muitas das vezes o que a gente fala, a gente não refreia a língua, a gente fala o que pensa. Eu sou desses, eu sou dessa, eu falo o que me vem à cabeça. Isso não é ser cristão. Porque muitos de nós nos abrigamos em ser sincero, sabe? Eu sou sincero. O que vem eu falo, eu não mexo minhas palavras, eu falo mesmo, porque eu prefiro ser sincero. Irmãos, não é disso que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra do Senhor está dizendo, guarda a sua língua, trava a sua língua, acabou, você não precisa falar, às vezes não vai precisar o quê? Falar, não há necessidade, muitas das vezes é orar, porque ele vai dizer, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a língua, irmãos, a língua fere. Tiago vai dizer, mais na frente nós vamos ler que a língua ela é venenosa, que nós saibamos, como cristão, guardar nossa língua. Que nós saibamos, como cristão, falar quando necessário. Que nós saibamos, como cristão, ouvir mais. Passar mais tempo ouvindo. Passar mais tempo ouvindo para que toda aquela indignação possa se tornar branda em nossos corações. Porque não tem problema nenhum ficarmos irados, indignados diante das situações. Mas muitas das vezes esses exageros que acontecem através das nossas atitudes, no nosso nervosismo, é aí que a gente joga tudo. É aí que a gente destrói relacionamentos. É aí que a gente afasta pessoas de nós. É aí que vem aquele apontar de dedo que a gente acha que é injusto. Olha lá, diz que é crente. Olha lá, está na igreja todo domingo. Como é que é? Então, para que esses dedos que sejam apontados para nós não sejam verdadeiros, venhamos a praticar a palavra de Deus. Venhamos a exercer a palavra de quem, irmãos? Porque no versículo 25 diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, e que essa lei perfeita que traz a liberdade, e persevera nesta prática, este é feliz em tudo o que faz. É a palavra de Deus, é ela que nos move, é ela que direciona nossas vidas. Mas muitas das vezes, irmãos, nós somos daqueles que nas primeiras horas do dia, a gente busca saber das notícias do dia. Muitas das vezes, sabe por que nós não somos praticantes da palavra de Deus? Porque passa semanas e a gente não abre ela para ler. Passa semanas e a gente sabe tudo da vida dos outros. Passa semanas e a gente liga para Ciclano, liga para Beltrano, e a gente está antenado da vida de todo mundo. Mas a gente não está antenado da palavra de Deus. A gente não tem entendimento do que a palavra de Deus está dizendo para nós naquele dia. Não. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa comunhão com Deus. Porque se você se distancia da palavra, você está correndo um perigo enorme. Eu estou correndo um perigo enorme se nós nos distanciarmos de praticarmos a palavra de Deus. Porque é nela que devemos perseverar, é no que Deus diz, porque a palavra dos homens cai ao chão, mas a palavra do Senhor permanece. Ele é fiel para cumprir sua palavra, e é nela que devemos perseverar. E continuamos o texto bíblico que agora diz no versículo 27, ele vai dizer, a religião então, agora ele vai falar sobre uma religião, ele vai falar sobre uma prática, ele vai dizer, versículo 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades, e não se deixar se corromper, ou em algumas traduções, ser contaminados por o quê, irmãos? Pelo mundo. E aqui eu quero aplicar com você a compreensão da nossa cultura. Tiago aqui está falando da cultura e da compreensão da cultura do povo de Israel, aonde a cultura era assim, se uma vez aquela mulher perde seu marido, ela tem um filho, então aquele filho se encarrega de cuidar do quê? Da mãe, essa é a cultura de Israel. Mas se aquela mãe também vem a perder o filho, então essa mãe agora que era viúva, essa mãe agora que perdeu o filho, agora ela não tem recurso nenhum.
Então, ela precisa ser amparada. O órfão que então tinha seu pai, tinha sua mãe, perde, e na sua orfandade também ele precisa ser o quê? Amparado. Agora, numa cultura como a nossa, aqui no Brasil, qual é a nossa cultura? Aqui, se morre o marido ou a esposa e ambos eram aposentados, a aposentadoria de um fica o quê? Fica por outro. Se é filho e o pai morre ou a mãe morre e tem uma herança, fica o quê? Para aquele filho ou para aquela filha. A cultura do nosso país é assim. Então, como a gente tem a compreensão do que essa religião aqui, cuidar de órfãos e viúvas, se os órfãos daqui na nossa nação, muitas das vezes é apadrinhado ou é acolhido no orfanato, ou tem herança dos pais, ou se a viúva é amparada pela aposentadoria do seu marido ou da sua esposa, ou viúvo, assim sendo, como nós então praticamos isso aqui que Tiago está dizendo? Trazendo para a nossa cultura, irmãos, é ajudar todo aquele que precisa. Todo aquele que Deus tocar no nosso coração para ajudar, para estender as mãos. Muitas das vezes, aquele que vai estar com a plaquinha no farol, estou com fome, ele não vai estar com fome. Ele vai querer um vício, ele vai querer usar para algo maior, para alguma coisa que maior na mente dele e a gente não sabe. Mas aquilo que Deus tocar no seu coração para ajudar algum necessitado, ajude. Porque muitas das vezes você vai ter, muitas das vezes não, tenho certeza que você vai ter a compreensão, porque o Senhor nos ensina que quando nós ajudamos um dos seus pequeninos, nós estamos fazendo para Ele. Então o Tiago está dizendo que é isso que verdadeiramente agrada a quem? Ajudar quem necessita. Glória a Deus. E uma coisa que ele frisa, finalizando esta parte, ele diz, não se deixe contaminar por onde? Pelo mundo. E contaminar, ou seja, corromper, na nossa tradução que nós estamos lendo, a NVI. E o que é viver nesse mundo? Estarmos vivendo nesse mundo? Vivemos no mundo, então como é que eu vou fazer? Eu vou para um monastério? Eu vou para o deserto? Tiago está falando, não se permita corromper. Irmãos, as coisas do mundo estão aí abertas para todos nós ver. O mundo caminha para um rumo que muitos de nós como cristãos não concordamos e estamos certos de não concordar, porque não condiz com a palavra de Deus. Por isso que eu e você devemos meditar na palavra de Deus para olharmos para o mundo e ver que o mundo vai totalmente na contramão da palavra de Deus. Então eu vou pelo mundo? Não, eu vou pela palavra de quem? De Deus. Perseverando nela, eu me guardo para não me corromper com o quê? Com o mundo. Se o mundo diz que o homem deve ser homem de 2, de 3 mulheres, se o mundo diz que o homem come dá certo, que mulher com mulher dá certo, a palavra de Deus diz totalmente ao contrário. Então, para mim não me corromper com o mundo, eu vivo o que a palavra de Deus diz, e nela persevero, e nela vivo. Por exemplo, no mundo diz que roubar para comer é justo, a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que para nós nos pedir, se possível for humilharmos, mas a gente compreender que há um Pai que não nos deixa nada faltar. Mas o mundo diz que assim for, e as leis têm mudado, por incrível que pareça, e se assim for, para comer que esteja tudo bem. Mas a palavra do Senhor diz que não. A palavra do Senhor nos ensina a pedir. A palavra do Senhor nos ensina a bater na porta do outro, ainda que seja de madrugada, e pedir pão para comer. Mas não fazer isso. Então, ir na contramão do mundo, não se corromper com o mundo, é perseverar no que a palavra de Deus diz, é não deixar ser amoldados pelo mundo. Nós tivemos aí lançamento, por exemplo, de um filme que revolucionou as crianças da minha geração passada, no caso, as meninas da minha geração passada. Nós vimos que a tradição, a forma de acolher e a forma de abraçar da sociedade, essas coisas mundanas, é grande. A sociedade vai em tudo que os outros vai, como diz o ditado, né? Maria vai com o quê? Com as outras. Nós precisamos ver se condiz com a palavra de quem, irmãos? De Deus. Nós precisamos, por isso que aí você vai entender assim, mas pastor, como eu vou compreender se é o que agrada a Deus ou não? Quando você medita na palavra de Deus, quando você persevera nela, e aí as contaminações do mundo vão estar aí, mas nós não seremos afligidos por ela, porque nós prevaleceremos na palavra de quem? Viveremos nesse mundo, mas prevaleceremos na palavra de quem? De Deus, que é o que vai regir e guiar as nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Quem compreendeu no nome do Senhor Jesus? No próximo domingo, irmãos, nós vamos falar sobre fazer acepção de pessoas. Aconselho você, esteja conosco. No próximo domingo nós vamos falar sobre cadeira cativa. No próximo domingo nós vamos falar sobre tratar melhor uns e desprezar outros. Tiago vai direcionar nossas vidas a dizer que todos nós somos um.
Ainda que sejamos diferentes uns dos outros, mas o nosso Deus é único e nos une em um só. Glória a Deus, irmãos.